Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida, de todos vocês aí que estão me assistindo, me vendo, me ouvindo, através desse vídeo, através desse canal. Estou aqui mais uma vez todos vocês para podermos gravar mais um vídeo, e agora com um tema onde eu falo sobre 10 motivos que me fizeram sair da igreja, da instituição universal do Reino de Deus. Também vou falar um pouco aqui sobre o filme que está no cinema, chamado Nada a Perder. E também quero falar um pouco aí sobre o recomeço, meu recomeço, após a minha saída da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu quero só deixar claro que a Constituição me dá esse direito de poder expressar a minha opinião e a minha liberdade de expressão. Talvez o que eu vou falar aqui não vai agradar a todos, mas eu preciso falar porque eu quero falar tudo aquilo que eu vi e que eu presenciei, né? Tudo aquilo que eu vi e vivi durante 3 anos dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então vamos lá, 10 motivos. 10 motivos. Tem mais? Tem, mas eu escolhi 10 motivos. Primeiro, cobrança excessiva. Todo mundo sabe, ou quase todos sabem, que quando você é um voluntariado, vamos falar da Igreja Universal. Quando você é um voluntariado dentro da igreja, então você se presta ali a um trabalho voluntário, onde não pode existir esse tipo de cobrança excessiva. E muitas das vezes a gente chegava a passar um dia todo lá, não era oferecido nem sequer um almoço, nem sequer um lanche, um café, e a gente tinha que passar quase o dia todo lá dentro da igreja. Então essa cobrança, ela vinha assim, uma cobrança super excessiva, né? De algo que a gente fazia simplesmente por amor, porém que a gente percebia que da vinda da parte dos pastores existia muito essa cobrança, né? Para que a gente realmente ali se sacrificasse, a gente passasse o dia todo dentro da igreja. Eu imagino muito as pessoas que são casadas, que têm filhos, né? Principalmente quando o cônjuge ele não faz parte da igreja, as pessoas acabam tendo problemas, né? E eu já vi até casos de separação por causa disso. O segundo motivo é a imposição. Você não pode discordar, você não pode questionar, você tem apenas que crer. É sim, senhor, ou não, senhor. Não pode passar disso, porque se você passar disso, você tem maus olhos, você não é da fé, você não crê, você está com o diabo. Então, um dos motivos também, para não dizer até uma ditadura, é a imposição do que eles colocam. O terceiro motivo é chamado Fogueira Santa de Israel. São aquelas ofertas super excessivas, né, que se chamam de sacrifício, onde você tem que dar tudo o que você tem. E acontecia isso uma vez por ano, agora são 2 vezes por ano, e é o divisor de águas, né, digamos assim, da Igreja Universal. Então, muitas pessoas acabam perdendo tudo que têm. Mais à frente, as pessoas tentam recorrer, tentam receber de volta aquilo que elas têm. E não adianta dizer que é algo voluntário, que as pessoas dão porque quer, porque a partir do momento que você está lá dentro, você passa a sofrer uma espécie de lavagem cerebral. Então, eles colocam, resumidamente falando, que aquelas pessoas que não dão, que não contribuem, que não dão tudo aquilo que elas têm, elas não têm fé, elas não creem, elas estão até mesmo perdendo seu tempo ali dentro e até que elas estão pecando contra Deus. Então, resumidamente falando, é isso que é a fogueira santa de Israel pregado na Igreja Universal. Quarto motivo, meus amados queridos irmãos, dízimo. Dízimo. Talvez muita gente vai se assustar com isso, mas quando você lê a Bíblia, eles usam a referência de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
diz o Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Porém, o que mais me impressiona, você pode depois até fazer um estudo mais amplo sobre o dízimo. Dízimo é a antiga aliança. Quando nós falamos de Velho Testamento e Novo Testamento, nós estamos falando de Antigo Testamento, Antiga Aliança, e Novo Testamento, Nova Aliança, Aliança do Cordeiro, Aliança que veio até nós, gentios, que estávamos destituídos da graça e da glória de Deus, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E o que me impressiona bastante, quando nós falamos da questão do dízimo, ou de uma forma mais específica, quando nós falamos do livro de Malaquias, esse livro não é um livro muito grande, ele tem 4 capítulos apenas. Se nós perguntarmos a maioria dos evangélicos, a maioria das pessoas que dão dízimo, dificilmente ou a maioria vai falar para você que nunca leu o livro todo de Malaquias. Então assim fica fácil, né? Assim fica fácil você ser presa, assim fica fácil você virar uma presa fácil daquilo que é ensinado, de um versículo solto. Se você ler o livro de Malaquias, primeiro você vai ver que ele está destinando a palavra, Deus está destinando a palavra a respeito do dízimo para os sacerdotes. Você pode até ler no capítulo 2, fala, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então ele está destinando aos sacerdotes. Segundo, o dízimo na época era de alimentos, não de dinheiro. Terceiro, o dízimo era para manutenção do templo, para auxílio às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Tá? No Novo Testamento nós não vemos falar de dízimo, até porque para que houvesse dízimo no Novo Testamento precisaria existir sacerdócio. Sacerdote não existe no Novo Testamento. Precisaria existir templo, e Jesus não instituiu templo, e precisaria existir sacrifício, e Jesus não instituiu sacrifício, até porque hoje nós não praticamos mais o sacrifício que era praticado no passado, ou o sacrifício judaico, conforme você queira. Então o dízimo foi um dos motivos, né? Quando eu era dizimista, mas quando eu conheci mais sobre a história do dízimo, então eu descobri ali que o que eu estava fazendo não era certo, apesar de eu estar fazendo para Deus ou em nome de Deus. Inclusive eu tenho até um vídeo aí, também no meu canal, que eu falo sobre isso, a importância do conhecimento, muito bacana, muito legal, muito importante você também poder ouvir, assistir esse vídeo, certo? Então esse foi o quarto motivo. Quinto motivo, destino das ofertas, o destino das contribuições. Todos nós sabemos que a Igreja Universal é uma das igrejas mais ricas do Brasil, para não falar, é uma das igrejas mais ricas do mundo. E, infelizmente, a arrecadação que é feita, ela tem um destino. Grupo Record, de televisão, ela tem as empresas, né, do Edir Macedo, como o Hospital Moriá, a própria Record, e agora o Banco Renner, né, o Banco Renner, o senhor Edir Macedo, ele tem 49%, né, de sociedade no Banco Renner, e o dinheiro ele é todo destinado a isso. Aí talvez você fale assim, espera aí, Bruno, mas a questão das ajudas, das caridades que é feita dentro da igreja, como é que fica os projetos sociais? Então, todo projeto social, desde a arrecadação de alimentos até a execução do projeto, ela é feita totalmente por membros, por obreiros e por evangelistas. A igreja não destina o dinheiro a isso. Toda a contribuição, toda a arrecadação é feita uma arrecadação de alimentos também, onde a pessoa tem que ir lá toda semana, né, contribuir com alimentos, e tudo é organizado entre nós mesmos. Não existe um desvio de dinheiro da igreja para esse tipo de obra social, certo? Então,
Esse aí é o quinto motivo. O sexto motivo é o crescimento pastoral, o crescimento do pastor em si, ele é feito pelo tanto de oferta que ele arrecada e não pelo tanto de almas que ele ganha. Quando eu tive conhecimento disso, eu fiquei pasmo. Eu não acreditei de princípio, eu tomei um susto. Porque o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus, ele é medido pelo que ele arrecada, não pelo trabalho que ele executa. Então a gente até compara, né? Eu até sinto um exemplo muito... Eu sinto um exemplo muito prático, né, em relação a isso. Vamos supor que eu e você, nós somos levantados a pastores juntos, né? Nos tornamos pastores da Igreja Universal. E aí eu vou, no caso, para a favela da Rocinha, um exemplo. E aí eu abro uma igreja lá, eu coloco 1000 pessoas dentro dessa igreja, eu salvo o viciado, o traficante, o bandido, o ladrão, a prostituta, e eu coloco lá na minha igreja, eu batizo essas pessoas, eu tiro essas pessoas do mundo errado e eu coloco elas dentro na sociedade, digamos assim. Eu resgato essas vidas, eu salvo elas, eu batizo, eu liberto elas. E você, que foi levantado comigo, pastor, você vai para a Europa, você abre uma igreja lá. Só que você não consegue converter ninguém na sua igreja, a não ser uma pessoa só. Você consegue converter o Neymar. Então, o Neymar se torna dizimista. Só que o dízimo do Neymar, ele é maior do que o dízimo daquelas 1000 pessoas que eu tenho na minha igreja. No final das contas, quem teve o maior crescimento? O maior crescimento, quem teve foi você, e não eu. Então a igreja, ela avalia dessa forma. Isso tem até um vídeo aí do bispo Romualdo, que ele fala isso, né? O pastor que crescer legal, a gente vai dar uma viagem para ele, né? Para Israel, para Disney, vai ganhar um carro, porque geralmente é essa mesma política, norma, doutrina da igreja. Aqueles que crescem, aqueles que arrecadam bastante, eles vão tendo regalias. Porém, por outro lado, aqueles que não arrecadam, eles vão sendo desmerecidos, desprezados, vão para igrejas menores, igrejas do interior, até cada vez mais ficarem isolados. Então esse foi um dos motivos também que me fez sair da instituição. Um outro motivo, ou o sétimo motivo, foi a questão da vasectomia, que é uma promessa de poder ser um dia pastor da igreja. E eu fiquei sabendo que para ser pastor você tinha que fazer a chamada vasectomia, né? Um ligamento que você faz para que você não tenha mais filhos, né? Você nunca mais vai poder ter filhos. O Bispo Macedo, como existe aí na internet divulgando, ele é a favor do aborto. E ele fala isso em alto e bom som, né? Bom tom. Ele é totalmente a favor do aborto. E eu acredito que por ele não ter tido uma família, digamos as suas filhas, eu não sei se elas são estéreis ou não, não sei, mas ele prega isso dentro da igreja. Inclusive ele prega até que os casais não tenham filhos, porque é mais fácil uma criança se desviar para o lado do mal do que para o bem, né? E dentro do grupo de pastores, ele quer que a pessoa, todo pastor, faça vasectomia. Então, direito da família, né, favorável à família, isso passa a não existir mais, né, vasectomia. Então, esse foi um também dos motivos que me fez sair da igreja. O oitavo motivo, mentiras, teatros. Gente, eu não tenho dúvida de que qualquer pessoa, você que me ouve agora, você que está doente, você que tem uma enfermidade, você pode chegar em qualquer igreja, você pode dobrar os seus joelhos, inclusive até dentro do seu banheiro você pode fazer isso. Dobrar o seu joelho, orar, clamar a Deus e você ser curado. Eu não tenho dúvida disso, eu creio nisso. E eu também não duvido de uma pessoa que vai participar de uma campanha, ela ora a Deus, ela crê em Deus e Deus responde. O que eu não concordo, o que eu vejo, que a maioria dos testemunhos são fingidos. E por que eu falo isso? Primeiro que na Fogueira Santa os testemunhos são os mesmos, não muda. Em 3 anos que eu estava lá, toda a Fogueira Santa, eram as mesmas pessoas, eram os mesmos testemunhos. Segundo, porque eu também fui vítima disso.
Uma certa feita, vou contar a história bem rápido, uma certa feita, como evangelista, eu participava de um grupo chamado Anjos da Madrugada. É um grupo que atendia moradores de rua, mendigos, enfim. E me chamaram, eu tinha contado um pouco da minha história, né? Eu cheguei aqui em São Paulo em 2011 e o pastor uma vez me chamou para contar o meu depoimento, meu testemunho. Eu falei, opa, legal, né? Vou contar para poder ajudar as pessoas, né? A fim de mostrar que existe como você se recuperar, seja qual for a sua situação. E aí eu contei que eu tinha chegado em 2011, eu tive um problema, desentendimento familiar, nessa época eu não estava na igreja, e, e eu fiquei não mais que uma semana, né, morando em albergue, e um dia dormia na casa de um amigo, outro na casa de um amigo, até que eu consegui uma pensão para poder pelo menos ali me manter. Né? Foi quando eu comecei a ir para a igreja e eu consegui um emprego que foi o que me retomou, pôde me retomar novamente a sociedade, uma vida ativa, né, economicamente ativa. E então esse testemunho não interessava para eles. Eles queriam, na verdade, que eu mentisse. Eu falasse que eu era mendigo e que através do projeto eu conheci o projeto e através desse projeto eu fui salvo e eu fui reintegrado à sociedade. Eu falei que não ia fazer isso, que eu não concordava. Eles, porém, de antemão, falou, ok, vem aqui, de qualquer forma você vai gravar. Né? Eu fui em casa, isso era 2 horas da tarde, eu fui em casa, almocei, voltei, né? Você imagina, eu entrei na igreja às 10 da manhã, saí de lá às 2, sem comer nada. Fui em casa, almocei, voltei, fiquei das 3 horas da tarde até as 5h30, né? E ninguém me chamou para passar maquiagem, nada. Eu achei estranho aquilo ali, né? Porque tinha um grupo, né? Todo o grupo estava lá. Até que um pastor veio na minha direção e falou, Bruno, eu passei teu caso pro bispo e o bispo disse que hoje, infelizmente, você não vai gravar. A gente vai chamar uma outra pessoa para poder gravar no teu lugar. Chamaram uma outra pessoa, né? Ele contou lá o depoimento dele. Não sei se era verdadeiro ou não, mas o meu, por eu ter falado que não iria mentir, falando que era mendigo, que estava na rua, então fui desmerecido, fora esse chá de cadeira, né, que eu tive, fiquei esperando aí igual um bobo e não consegui gravar, simplesmente porque eles queriam que eu omitisse, e eu falei que não iria fazer isso, né. Esse foi o meu 8º motivo que me fez aí sair da igreja. O 9º motivo foi ver, né, o desprezo, desculpa, foi ver o desprezo por parte não dos membros da igreja, mas daqueles que se diziam de Deus, né? Aquelas pessoas que, líderes de grupo, de repente se sentavam ali com você para te aconselhar, para falar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, com quem que você tem que namorar, com quem que você não deve, com quem você tem que casar, com quem que você não tem que casar, enfim, né? Eu, depois de ter recebido um chamado, digamos assim, né? Através de um ex-pastor que estava lá como obreiro, que também era o líder do grupo, e não tem porque eu esconder aqui o nome dele, era o obreiro Ricardo, juntamente com o obreiro Leandro, que eram obreiros líderes do grupo na época. Esse obreiro me chamou, disse que queria investir em mim, que tinha visto alguns vídeos meus na internet, tinha gostado, por isso queria investir na minha pessoa. Eu não entendi muito bem o que era essa palavra investir, mas aí comecei a ver reuniões, né? Reuniões mais fechadas. Foi quando eu fiquei tendo conhecimento de tudo isso, né? De questões de arrecadações, desvio do dinheiro, destino das ofertas, enfim. E aí, quando eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia, a ler mais, a entender o que é o verdadeiro sacrifício, né? Porque o sacrifício não tem nada a ver com você pegar o teu dinheiro, colocar dentro de um envelope e dar na igreja. Sacrifício no passado era feito com morte de animais, né? Matavam uma ovelha e era para arrependimento de pecados. Não tem nada a ver com prosperidade, com ficar rico, sabe? Não tem nada a ver com isso. Então eu comecei a estudar tudo isso, fora as outras e outras heresias, que se eu fosse colocar tudo aqui, teria que fazer um outro vídeo, no mínimo de 1 hora,
para poder falar cada heresia. Mas se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver bastante, né? Você pode colocar Igreja Universal ou Edir Macedo, heresias. Você vai ver bastante, né? Uma lista de heresias. E aí, quando eu comuniquei, depois de estar bastante satisfeito, eu comuniquei ao líder desse grupo que eu estava saindo do grupo. Não disse que estava saindo da igreja, eu disse que estava saindo do grupo. E esse obreiro me tratou super mal, falou que eu não tinha o Espírito Santo, quem tinha o Espírito Santo era ele, que o grupo era feito de empresários, né, que ele não precisava da minha ajuda. Bom, naquele momento talvez ele não precisava, mas quando eles me mandavam mensagens, que era uma atrás da outra, pedindo alimentos, pedindo dinheiro, para ajudar na manutenção das vans, para trocar bateria de carro, para ajudar nisso, naquilo outro, aí eu era importante. Depois que eu disse que não queria mais participar do grupo por causa de discordâncias que eu tinha, discordâncias teológicas, aí eu já não era mais importante. E isso eu falo não em relação somente a mim, a minha pessoa, mas eu falo referente a todos os membros de um modo geral. Se eles verem que a pessoa não é um contribuinte forte, né, um empresário de renome, e que essa pessoa está doente, está acamada, por exemplo, uma senhora que ganha um salário mínimo, eles não vão visitar. Eu não estou aqui dizendo que de repente um obreiro, pessoalmente, ele vai lá visitar uma pessoa porque ele ama aquela pessoa, porque ele quer cuidar daquela pessoa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que de uma forma abrangente, normativa da igreja, eles não têm esse tipo de atitude. Eles não visitam, eles não vão lá, né, ver a pessoa, eles não se preocupam com a pessoa, eles se preocupam com a arrecadação. Até porque cada igreja tem a sua meta, igual uma empresa, né, uma empresa de vendas, ela tem as suas metas, né? Então, infelizmente, é isso que acontece. Hoje, para a igreja, ou dentro da instituição, se estão saindo 10 pessoas e estão entrando 5, é mais valiosa aquelas 5 pessoas que estão entrando do que aquelas 10 que estão saindo. Porque aquelas 10 que estão saindo, elas não contribuem mais, elas não dão mais dízimo, elas não participam mais de campanhas. E essas que estão entrando, essas 5 que estão entrando, elas são mais frágeis para poder aprender, para poderem ser manipuladas. Então fica bem mais fácil, né? Então essas 5 pessoas se tornam mais valiosas ou mais preciosas para eles do que aquelas 10 que estão saindo. E por último, 10º motivo, heresias. Eu não podia deixar de colocar isso aqui. Heresias. Existem muitas heresias que não condizem com a palavra de Deus. Geralmente na Igreja Universal, eles usam muito versículos soltos, né? Muito versículos soltos. Fica mais fácil de manipular o objetivo deles, né? Então eles usam muito versículos soltos, separados, né? Os últimos dias que eu estava frequentando a igreja, era nas reuniões do Bispo Clodomiro, no Templo de Salomão, né? Que é onde eu fui evangelista. Eu tenho até vídeos aí no meu canal que você pode ver. E quando eu estava frequentando lá, até na principal reunião, né, o Bispo Clodomiro nem abria mais a Bíblia para ler, era só envelope, campanha, e não parava, né? E a gota d'água, foi uma quarta-feira de manhã, às 10 horas, quando eu fui na reunião do Bispo Márcio Carotti, né, no Templo de Salomão, onde o Bispo fez uma reunião de 1h15 e 45 minutos a 50 minutos, mais ou menos, foi só para falar de oferta e dízimo. E ele pregou sobre Deus e Mamon, né? E ele usou esse título para poder falar, pasme, que o dízimo era mais importante do que a salvação, porque se você não der o dízimo, você não vai ser salvo. Impressionante, aquilo ali foi a gota d'água. Então eu saí dali revoltado, falei que nunca mais ia voltar e nunca mais eu voltei. Procurei uma outra igreja e procurei manter, né, no caso, a minha comunhão pessoal com Deus. Vamos lá? Tive uma quedinha aqui, mas tudo ok.
Então a gota d'água foi essa. O bispo pregou que o dízimo era mais importante que a salvação. Quem não desse o dízimo não seria salvo. Então essa foi a gota d'água, foi o que me fez sair de vez dessa instituição. Né? Esses daí foram os 10 motivos que me fizeram sair. Bom, o filme Nada a Perder. O filme Nada a Perder é um filme comercial, gente. Filme comercial. É um filme que mostra só a figura do Edir Macedo, né? O filme em si mostra sempre ele como vítima, né? O R.R. Soares é um fofoqueiro e o ex-bispo dele, que não quis casar ele, é um bispo malvado, né? E ele sempre é vítima, até que no final ele consegue se dar bem, né? O filme tem uma grande... não fala de Jesus, não fala de evangelho, fala só do Edir Macedo, da história do Edir Macedo. É um filme que eu não me interessaria, né, em indicar ele para você. E esses 3 milhões aí de ingressos, né, que estão falando que é um show, de um espetáculo, na verdade esses ingressos estão sendo comprados, né, com dinheiro da oferta, e tanto que a própria UOL, outros jornais aí, tem entrado dentro das salas, né, até mesmo vídeos aí no YouTube também, e os ingressos estão todos vendidos e não tem ingresso, não tem gente, aliás, dentro da sala, né. Então parece uma lavagem de dinheiro, né. Eu não quero aqui afirmar o que eu não sei, mas tudo indica que as ofertas têm caído bastante dentro da Igreja Universal, porque muitas pessoas estão saindo, inclusive até pastores, e eles precisam equilibrar isso daí, né? Fora as outras empresas aí do senhor Edir Macedo, né? Bom, no meu caso, falando um pouquinho agora do meu recomeço, né? Eu me apeguei à palavra de Deus. Sabe quando nós lemos na palavra de Deus, lâmpada, quando Davi fala, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque a palavra de Deus é luz, né? Quando você anda na palavra de Deus, então você anda na luz, né? Você sabe o caminho por onde você deve ir. E hoje, graças a Deus, eu tenho conhecimento. Eu não sou PhD, né? Eu não sou doutorado, porque ninguém é doutorado em Deus, né? Sempre nós estamos prontos a aprender mais e mais, né? Principalmente com a palavra de Deus, que ela é viva. E hoje eu vivo uma vida com comunhão com Deus, né? Então ninguém pode apontar o dedo para mim e falar assim: nossa, mas ele não é crente, nossa, mas ele não era obreiro, ele não era pastor lá da Igreja Universal e hoje ele faz isso, ele joga bola, ele usa bermuda, ele faz isso. Não, eu tenho a minha vida com Deus, que eu prestarei contas com Deus, né? Hoje eu me sinto bem, eu não sou associado a nenhuma igreja, né? E nem quero ser, principalmente igrejas neopentecostais, né? Que está dentro de um sistema religioso muito forte que está crescendo dentro do Brasil. Também não o critico se você é ou se você não é, porque cada um tem direito de seguir a fé que quer. Agora, como a gente aprendeu, né? Como a gente aprende, a fé sem inteligência ela se torna fanatismo, né? Então você tem que parar muito bem para observar isso. Se a fé que você tem, a fé que você, no que você crê, aliás, se ela tem uma certa coerência, né? Porque se ela não vem acompanhada de uma inteligência, ela se torna fanatismo, né? Que é o que acontece hoje dentro da Igreja Universal. Você não pode duvidar de nada, você não pode questionar nada, você tem que simplesmente aceitar, né? E hoje eu estou bem, graças a Deus, diferente de muitas ameaças, até maldições que eu recebi e que algumas pessoas recebem quando sai da igreja, né? Que você vai quebrar, que você não vai prosperar, que você vai ficar na miséria, que você vai ficar doente, que você vai ser amaldiçoado. Pelo contrário, eu tenho paz, eu vivo bem, eu sou alegre, eu tenho problemas como todas as pessoas têm, mas eu vivo bem, eu vivo para cima, eu vivo de uma forma positiva, eu vivo de uma forma que eu me sinto bem, bem comigo mesmo, bem com Deus, né? Um dia, quando eu estava dentro da igreja, eu fiz uma oração a Deus e eu perguntei, né? Deus, o que o Senhor quer da minha vida?
Mas será que o Senhor quer que eu viva sempre aqui, dentro da igreja, só louvando, adorando, levantando a mão? Deus falou dentro de mim, né? Isso aí é um ditado, é um princípio até que eu trago dentro de mim, que Deus falou dentro de mim. Fazer o bem, ajudar as pessoas, estender, né, a mão ao necessitado e, acima de tudo, levar a palavra da salvação. Falar que o ser humano não foi feito para viver 60, 70, 80, 90 anos, mas que após essa vida existe uma vida eterna. Como saber se será salvo? Você deve ler a Bíblia, deve ter o conhecimento teológico da Bíblia, porque aí você vai andar com as suas próprias pernas, tá? E você não vai ser presa fácil de nenhuma religião, nem da Universal, nem de nenhuma outra religião. E eu finalizo aqui deixando um versículo no Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada, ou seja, sem pecados, né, para com Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Né? Quer dizer, você tem uma vida voltada para Deus, isso que eu acabei de falar. Fazer o bem, porque quando você faz o bem, você mostra a imagem de Deus. Quando você faz o mal, você mostra a imagem do diabo. Quando você faz o bem, você mostra a imagem de Deus. Então, fazer o bem, estender a mão àquele que necessita e, acima de tudo, levar a palavra da salvação. Isso não tem nada a ver com religião, instituição, com nada. Isso tem a ver com você, enquanto vivo aqui na Terra, mostrar a sua imagem de cristão. A oração que eu faço hoje é que Deus, a cada dia, me torne uma pessoa mais cristã e menos religiosa. É a oração que eu faço hoje. Porque o religioso, ele julga, ele condena, ele defende a sua placa de igreja. O cristão, ele mostra sempre a imagem de Cristo. O cristão, ele não se preocupa com o que as pessoas pensam a respeito dele. Ele se preocupa com o que Deus pensa a respeito dele. E essa oração todos os dias eu faço. Tá? Você pode concordar ou não concordar. Fica ao seu critério. Eu vou deixar aqui embaixo os comentários em aberto. Quem quiser comentar, quem quiser elogiar, quem quiser criticar, fique à vontade. Na sua vida também é assim. Você sempre será alvo de críticas e alvo de elogios. Mas preste bem atenção. Aquilo que você absorver para você será o que fará a diferença na sua vida. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fique com Deus.